partiu, gente. E já bateu. O Leonardo chegou na escola em 2007, no primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos. Na época, eu era titular da turma quando ele chegou na escola. Quando eu matriculei, que eu fiz a matrícula, que eu comecei a vir, daí eu conversei com a escola, eu expliquei, né, como é que ele era, como é que ia. Daí elas disseram, então nós vamos precisar da tua ajuda. Parei de ouvir, ele não sabe escrever. Ele sabe, ele tem a escrita dele, né? Hoje ele já está construindo a consciência de que a minha escrita não é igual à da prof, nem a do meu colega. Mas ele tem todo um valor simbólico, porque ele escreve, e se eu digo, posso apagar? Não, prof, ainda não terminei. Ele vai lá e termina. Ele não se adaptava com as outras crianças, né? Ele ficava meio bravo, nervoso, ele já não aceitava muito. Era um diagnóstico elaborado dentro da escola que veio para mim. Realmente, o aluno nunca sentava. Mas isso é um problema? Não, é uma característica do aluno. Então, está bem relacionado com o jeito de ver o aluno e respeitar. Porque aí lá no projeto pedagógico a gente sempre escreve respeitar as individualidades do aluno. Mas o que é respeitar as individualidades do aluno? Se o aluno tem isso como característica até orgânica dele, ficar em pé. Né? Por que eu, professor, tenho que constantemente querer que ele fique sentado? Eu penso que é necessário que se saiba a respeito de síndrome de Down, de paralisia cerebral, né? O que aquele aluno tem, mas que não é isso que vai fazer o dia a dia do professor, né? Se tem uma necessidade de tomar uma medicação, acho que isso é importante saber. A gente já ouviu, por exemplo, assim, como eu vou fazer inclusão, como eu vou atender essa diversidade, aluno especial, aluno que tem deficiência mental, a escola nem está reestruturada, nem está adaptada para isso. Então, esse é um discurso muito infundado, porque o que é eu estar adaptada para isso? Sem eu ter o contato com o aluno, olhar para ele, trabalhar com ele, conviver com ele, eu não vou saber que recurso ele precisa. E nós sabemos que a legislação está aí e que cedo ou tarde a inclusão ela vai fazer parte de todo o nosso panorama educacional. O Ministério Público tem o que a gente chama de legitimidade processual para provocar aí judicialmente, né, para que haja o atendimento dos direitos dessas pessoas. A partir de um curso ofertado pelo Ministério da Educação, em Caxias do Sul, a gente teve contato com o trabalho do professor Romeu Sasaki. Então, ele trouxe um modelo de plano educacional individualizado. Foi um achado, na época, era tudo que a gente procurava, né? Porque então a gente apresentou aquilo para o professor, foi como se ele tivesse tirado um peso, assim, né? Olha, professor, o teu aluno não é só o que ele lê, ele não é só o que ele escreve, ele não é só o que ele calcula. Uma pessoa é muito mais que isso, né? Um ser, tem toda uma subjetividade, então quem sabe vamos avaliar ele a partir disso daqui. Esse plano se origina do fato de que, para a educação inclusiva, todo aluno é único. Ele é diferente como ser humano. E a gente estipula as metas, a partir do plano, né? As habilidades, o que o aluno já está sabendo fazer, o que ele identifica como no concreto. A partir disso, ver o que vamos ampliar, né? O que a gente vai trabalhar. Então a gente estudou a Constituição Federal, Declaração de Salamanca, Estatuto, LDB, enfim, vários documentos, tiramos ali o capítulo da educação especial. Foi um momento bem interessante. Foi nesse momento que a educação inclusiva foi contemplada nos projetos pedagógicos das nossas escolas da rede. Nós temos as nossas próprias experiências, a gente só precisa problematizá-las. Então, começamos a aproveitar os professores da nossa rede, eles vão nos grupos de estudo, eles relatam as experiências dele, eles colocam as dificuldades que eles enfrentam, as possibilidades, a forma como avaliam, a forma como trabalha a metodologia em sala de aula, e isso tem surtido muito efeito. Esse era o martírio do professor, né? Mas se ele não lê, ele não escreve, ele não calcula, como é que eu vou dar nota para o aluno, né? Eles não podem comparar esses alunos com os outros. Eles têm que comparar com o crescimento que eles têm. E para isso o PEI ajuda. Porque a partir dali eles vão ter um acompanhamento.
Eu consigo ver a educação inclusiva como o desacomodado professor, como a criatividade do professor, a busca por uma pedagogia de projetos, o ensino cooperativo entre alunos. Eu acho que ela te dá uma infinidade de possibilidades de educação inclusiva. Basta a gente procurar ver ela nas suas possibilidades. Foi uma experiência que nos mostrou que se as dificuldades existem, elas podem ser superadas. Nos mostrou que a inclusão pode ser difícil, mas é possível e é algo fascinante. Você muda vários vídeos. Bom, a gente tem vários vídeos. Bom, a gente tem mais coisas.